Ô, gente, vocês lembram daquele caso, né, do Paiê com a amante dele, a advogada Larissa? Então, ela voltou a falar e disse o seguinte: ele me pedia pra beber minha própria urina, me sujar, lamber o chão, lamber o vaso. É difícil falar e ver esses vídeos. Cheguei a beber água do vaso. Eu não consigo acreditar que fiz isso. Meu Deus, continuando. Larissa afirma que as humilhações eram uma forma de punição toda vez que o francês sentia ciúmes dela. A advogada conta que é diagnosticada com transtorno de personalidade borderline e, por isso, o jogador aproveita para ganhar vantagem. Larissa também diz que foi ameaçada por Paiê em dezembro enquanto iam para a casa dele, na Barra da Tijuca. Abre aspas. Foi a primeira vez que vi ele muito agressivo e me ameaçou. Ele disse que, se fosse em outro momento, o meu fim poderia ser outro. Disse que eu tinha sorte de ter conhecido ele num momento bom da vida. A advogada acusa o jogador de violência física, moral, psicológica e sexual. Ela entrou com um pedido de medida protetiva de urgência contra Paiê. Abre aspas. Com a exposição, recebi muitos julgamentos e já sabia que ia acontecer, mas entre ser julgada e a minha segurança, preferi a minha segurança. Não foi algo que pensei, vai ser lindo, vou ficar famosa. Eu sabia que ia ser extremamente julgada, mas pensei, é a minha segurança, concluiu Larissa. Essa denúncia é uma das mais bizarras que eu já vi em toda a minha vida. Eu nunca ouvi falar de nada parecido com isso. A amante do jogador que fez a acusação falou que ele tinha crises de ciúmes e toda vez que isso acontecia, ele, pra penalizar ela, obrigava ela a fazer essas coisas aí, tipo beber a própria urina, lamber o chão, se sujar, beber água do vaso sanitário até. E uma dúvida que eu fiquei nesse caso, eu não sei se a amante do jogador foi aturando isso durante muito tempo, se o cara fez isso várias vezes. Pelo que eu vi, eles tinham um relacionamento há 7 meses, tanto o jogador quanto a amante eram casados, inclusive parece que a amante tinha um filho pequeno e ela disse que o cara adicionou ela no Insta, começou a conversar como amigos. Nessa ocasião ela ainda era casada com o marido e como o casamento dela não estava indo muito bem, ela resolveu dar um ghost no marido, segundo palavras dela mesmo, e começou a se relacionar com esse jogador. Ela falou que devido a uma doença que ela tem, que é essa questão do borderline, eu não conheço muito sobre isso, dei um Google aqui para saber do que se trata, e segundo eu vi aqui, o borderline se trata de um transtorno de personalidade, é uma condição mental em que a pessoa fica com instabilidade emocional, impulsividade e dificuldades de relacionamento. E na minha opinião é assim, o cara é inocente até que consigam provar que ele é culpado, a justiça tá aí pra isso, recolher as provas. Pelo que eu vi, tem até umas imagens que ela tá com algumas marcas no corpo, alegando que foi o cara que fez aquilo, e é muito importante não se precipitar e fazer nenhum juízo de valor e esperar primeiro o que a investigação vai dizer antes de dar qualquer opinião precipitada, mas vamos supor que foi exatamente isso que aconteceu, que ela estava tendo uma crise no casamento e durante esse período começou a conversar com o jogador, mesmo tendo esse tipo de transtorno. Primeiro, eu acho que ela deveria evitar conversar com o jogador de futebol enquanto ela é casada, porque o que a gente não quer que os outros façam com a gente deve evitar também fazer com os outros. Certamente ela não ia gostar se o marido dela ficasse conversando com outras pessoas, e se o jogador entrou em contato com ela é porque o cara tinha algum interesse afetivo. Mas enfim, até aí tudo bem, ela começou a conversar com o cara, falou que não chegou a trair o marido, ela terminou primeiro antes de começar esse relacionamento com o jogador, mas será que não seria melhor ela se tratar primeiro desse transtorno? Eu acho que não era o melhor momento dela sair de um relacionamento conturbado pra entrar em outro, mas eu também não sei se ela descobriu esse distúrbio enquanto tava se relacionando com o jogador. Ela falou que ele se aproveitou desse fato pra ficar fazendo aquelas coisas que ela falou na denúncia, que é ficar bebendo água de vaso sanitário e tudo mais. E se o cara realmente fez isso, além de ser criminoso, o cara tem um parafuso a menos. Não é possível que o cara sentia algum tipo de satisfação vendo a pessoa beber a própria urina? Não seria muito mais fácil o cara terminar o relacionamento? Principalmente pelo fato do cara ser casado? Mas muito pelo contrário, o cara parece que tinha ciúme da amante, o que já é uma coisa meio problemática, e ainda resolvia punir ela dessa forma? Eu acho muito estranho e bizarro se realmente isso aconteceu. Como eu falei, o cara é inocente até que se prove o contrário, e essa história serve de alerta pra gente procurar tomar cuidado, de repente, em se envolver com uma pessoa que tá passando por esse tipo de transtorno, independente se é homem ou mulher que tá passando por isso. Se essa condição causa tanta instabilidade pra pessoa que tá sofrendo disso, como que ela vai entrar num relacionamento com um cara casado e que demonstra ter alguns traços de personalidade que são muito perigosos? Uma coisa que eu fiquei bastante curioso pra saber, eu não sei se o cara fez isso várias vezes, de supostamente fazer ela beber a própria urina e lamber o chão. Provavelmente ela alega que o cara forçou ela a fazer isso mais de uma vez, e não
ficou claro pra mim o porquê que a senhora não terminou esse relacionamento da primeira vez que o cara deu uma de louco. Se realmente isso aconteceu, pra que passar por isso várias vezes, sendo que ela não era obrigada a se relacionar com o cara? Não era muito mais fácil sair fora? Eu não sei se na acusação ela alegou que o cara foi aumentando cada vez mais a intensidade dessas coisas que ele fazia, mas o que pode ser pior que isso, o cara obrigar a pessoa a beber a própria urina. O que será que fez com que essa senhora cansasse desse relacionamento e desse um basta? Talvez nunca saberemos, mas eu espero que a justiça consiga resolver esse caso quanto antes, porque enquanto fica essa dúvida, fica ruim pra todo mundo, pra madame que expôs essa situação toda, pro jogador que tem o nome envolvido nisso, até porque a denúncia é muito grave mesmo, principalmente pelo fato do cara fazer isso supostamente por ciúme. É muito importante todo homem ter em mente que nada justifica o cara agir com violência, independente de qualquer coisa. É muito melhor o cara sair fora, sem brigar, sem coagir a outra pessoa, pro cara não se enrolar na justiça. E se o cara perceber que a pessoa que ele tá se relacionando tem esse tipo de distúrbio mental, igual a amante do jogador alegou, aí é que não compensa mesmo, né? Você vai se relacionar com uma pessoa doente, que tá demonstrando instabilidade emocional? Se até pra se relacionar com uma pessoa que não tem isso já tá difícil, imagina então alguém nessas condições. Mais uma coisa eu não posso deixar de mencionar aqui, até porque esse tipo de assunto está sendo muito falado hoje em dia, que é a falsa acusação. Claro que eu não estou insinuando que essa pessoa aí que denunciou o jogador do Vasco tá fazendo isso, mas esse negócio tem acontecido com uma certa frequência ultimamente. Além do caso do Neymar e da Nájila Trindade, também teve o caso do Daniel Alves, que ficou preso mais de um ano e foi absolvido recentemente. Eu dando uma pesquisada aqui, acabei encontrando um outro caso que aconteceu lá na Itália. Tem um jogador do Milan que chama Theo Fernandes. Por coincidência, esse jogador também é francês, igual o Payet aqui do Vasco. E no caso dele foi o seguinte, o cara tava saindo com uma senhora que em determinado momento fez uma acusação contra ele, falando que teve um dia que ela tava dentro do carro com o cara e ele forçou ela a fazer coisas que ela não queria. Os senhores sabem do que eu tô falando. Na ocasião, ela chegou até a mostrar o joelho machucado, falando que o cara que tinha provocado aquilo, mas por sorte, no local onde o cara tava com o carro parado, tinha uma câmera de segurança que filmou tudo e viram que a pessoa que acusou o jogador tinha machucado o joelho porque ela tropeçou e caiu. E segundo eu vi aqui na reportagem, essa senhora que acusou o cara falsamente pode pegar até 2 anos de cadeia. Lá na Itália eu acho que a lei funciona melhor do que aqui no Brasil, porque aparentemente a pessoa que faz uma falsa denúncia aqui não acontece nada. E é justamente esse tipo de postura de gente desonesta que usa da mentira para acusar um homem falsamente, é isso que prejudica as mulheres que realmente estão sofrendo esse tipo de coisa, porque querendo ou não, quando surge um caso desse, as pessoas já desconfiam pelo tanto de falsa acusação que vem acontecendo recentemente. Essas falsas acusadoras acabam tirando a credibilidade daquelas que realmente estão sofrendo esse tipo de coisa, e não são poucas, e é justamente por isso que a gente tem que tomar muito cuidado antes de dar alguma opinião. Claro que se o jogador do Vasco for culpado, a gente espera que ele responda na justiça, mas infelizmente existem pessoas desonestas, a gente não pode fechar os olhos quanto a isso, e com essas pessoas que fazem a falsa denúncia, infelizmente na maioria das vezes não acontece nada. Vamos esperar para ver o que vai acontecer nesse caso. De qualquer jeito é muito lamentável mais uma notícia dessa, até porque tem pessoas maldosas que usam desses exemplos de homens que agem de uma forma completamente inapropriada e muitas vezes até criminosa para querer dizer que todos os homens são do mesmo jeito. E na minha opinião isso é tão errado quanto dizer que todas as madames que fazem denúncia também são mentirosas. E eu queria saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você pensa a respeito disso. Caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante. E considere um dia juntar-se a Junior Masters Teta Água de Privada Bolivariano dos Santos no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix, e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo aí na tela, eu recomendo vocês assistir a eles, e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!